Oi, pessoal, vamos para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula aqui, a gente vai começar a falar sobre como tratar exceções ao longo da execução dos nossos programas. A gente continua dentro da temática de algoritmos com seleção e a gente vai ver uma outra forma, uma forma alternativa de fazer seleção, né, de fazer um comando de seleção especificamente utilizado para tratar dessas condições, né, que são as exceções que acontecem ao longo da execução dos nossos programas. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, a gente já discutiu que tem pelo menos três tipos de erros aí que podem acontecer em programação. O primeiro tipo, mais simples, digamos assim, são os erros sintáticos. São aqueles erros, geralmente, quando a gente desobedece às regras sintáticas da linguagem, tá? São erros comuns para quem está começando a programar, são aqueles erros assim, eu esqueço de colocar um ponto e vírgula, esqueço de fechar um parênteses, alguma coisa assim. Em geral, esses erros são fáceis de detectar e eles são constantes, ou seja, toda vez que eu executo o programa dá o mesmo erro, né, porque ele tem um problema de sintaxe, ele não chega nem a ser executado, o interpretador reclama da sintaxe antes de executar o programa. Do outro lado, aqui no outro extremo, tem os erros semânticos, que são aqueles erros que acontecem na semântica, ou no significado das expressões que a gente usa no programa, né? O que significa que a gente escreve um programa que ele é sintaticamente correto, ele não gera nenhum erro, ou seja, não gera nenhuma mensagem de erro, mas ele não produz a saída que era esperada, não produz o resultado esperado. E esse tipo de problema, geralmente, a gente vai tentar resolver usando debugger, né? Ou fazendo algum tipo de debugging no código. E aqui no meio tem as exceções, tá? As exceções são aqueles erros que acontecem durante a execução do programa e geralmente ele gera uma mensagem vermelha como essa aqui, tá? E aponta, né, a linha onde aconteceu a exceção, qual foi a linha de código que estava sendo executada e ele dá uma ideia de qual é o tipo de erro, né? Qual foi o tipo de erro que aconteceu. E tem vários desses tipos, né? A questão aqui é que esse tipo de problema aqui, a gente consegue lidar com eles, né, tratar deles durante a execução do programa para evitar que essas mensagens sejam exibidas para o usuário e que o programa aborte a execução prematuramente. Tá? Vamos lá ver como é que a gente faz isso. Então imaginem esse caso aqui, tá? Imaginem que a gente tem um programa, né, onde o usuário informa dois valores e eu faço uma divisão. Que tipo de erro vocês acham que pode acontecer nesse código aqui? Tá? Tem pelo menos dois tipos de erros que podem acontecer aqui mais óbvios, né? O primeiro deles é um erro que pode acontecer mesmo que o usuário digite tudo corretamente. Então aqui eu espero que o usuário digite um inteiro, aqui eu espero que o usuário digite um inteiro. O usuário pode digitar números inteiros mesmo, e eu vou fazer uma operação de divisão. Quando eu vou fazer uma operação de divisão, um tipo de erro possível aqui é uma divisão por zero. Então, por exemplo, né, se o usuário informasse no valor 1 o valor 9, no valor 2 o valor 0, ainda assim, esse programa poderia gerar um problema. Né? Esse programa aqui poderia tentar fazer essa operação, né, 9 dividido por 0, e ele vai acusar esse erro, zero division aqui. Né? Ele vai dizer que esse erro aconteceu durante a execução desse programa. Tem outros erros possíveis aqui, né? Por exemplo, o usuário poderia digitar algo que não é inteiro. Isso aqui vai gerar um outro tipo de problema e a gente vai dar uma olhada daqui a pouco que resultado, né, o programa gera quando gera esse tipo de problema e como é que a gente pode lidar com eles. Então, as exceções são esse tipo de erro que acontece aí ao longo da execução do programa, e é óbvio que a gente tem que evitar, todo tipo de erro a gente tem que evitar, né, mas em especial esses erros a gente consegue lidar com eles durante a execução do programa, a gente consegue escrever código para lidar com essas exceções. Muitos desses problemas podem ser contornados com if, então pegando ali o exemplo da divisão por zero, né, bom, se eu não posso fazer uma divisão por zero, eu posso simplesmente testar, né, se o número tal é igual a zero, por exemplo, eu coloco um if, né, e testo se aquele número é igual a zero. Se isso for verdade, eu evito a operação de divisão, né, coloco essa, né, não executo a operação de divisão para evitar que o problema aconteça. Então, esses problemas, em alguns casos, podem ser contornados com if else. Normalmente, a gente, por uma questão de boa prática, assim, né, mesmo nos casos em que a gente consegue contornar com if else, se aquilo ali é considerado um erro, em geral a gente procura separar a lógica de tratamento de erros de lógica do programa. Então eu já vou ter a lógica do programa com vários ifs e elses, por exemplo, para fazer questões lógicas que
tem a ver com o problema que eu estou resolvendo, e eu normalmente procuro separar essa parte de tratamento de erros numa outra parte, ou usando outras estruturas, né, numa parte separada do programa. Tá? Misturar as duas coisas às vezes deixa a lógica do programa confusa, e isso é uma coisa que a gente evita. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Então, além da divisão por zero, que a gente já discutiu, que é esse tipo de erro aqui, tem pelo menos mais 3 tipos de erros comuns que são bons a gente conhecer. Então, por exemplo, né, um deles é esse erro aqui, value error, né, que é erro na conversão de tipos de variáveis. Quando é que isso aqui acontece? Eu vou puxar meu idle aqui para a gente fazer um teste, tá? Vamos lá. Imaginem o seguinte, tá? A gente já viu ali, por exemplo, quando eu faço a entrada do usuário, eu faço alguma coisa assim, né? O usuário vai digitar um número, por exemplo. Então, eu vou dizer, informe um número inteiro, tá? Quando eu faço essa operação aqui, em geral eu espero, claro, que o usuário digite aquilo que eu pedi e normalmente a gente já coloca a conversão aqui, né? A gente coloca esse int aqui para fazer a conversão. Vamos fazer em 2 etapas só para ficar mais claro o que acontece nessa operação. Então, primeiro, eu vou lá e peço para o usuário digitar um número inteiro. Aqui eu estou interagindo direto com o shell, então eu vou executar comando por comando, tá? O usuário vai digitar alguma coisa. Vamos supor que o usuário digite 10. Beleza. Então, se eu der um print x, eu vou ver que o x que o usuário digitou é 10 mesmo, só que se eu fizer isso aqui, né, type x, eu descubro que x, na verdade, é da classe string, ou seja, é do tipo string, não é um número inteiro de fato, eu não consigo fazer operações com esse número aqui, tá? Então eu preciso converter ele para inteiro, e é por isso que eu uso a função int. Como eu não converti direto no input, eu vou converter aqui. Então eu vou fazer assim, int x. O que isso aqui faz? Ele transforma o tipo do x. Então, se eu der um type de novo, ó, vocês vão ver que agora x é do tipo inteiro. Ou seja, agora isso aqui de fato é considerado pela linguagem um número inteiro. Tá? O x antes era um string e agora virou um inteiro. Quando eu faço isso na própria operação do input, o input gera um string e eu já passo direto dentro da função int para converter para inteiro. Aqui no caso eu fiz em 2 etapas. Eu fiz primeiro a leitura do x e depois a conversão para inteiro em 2 comandos. É a mesma coisa, tá? Na prática tem o mesmo efeito. Beleza, tudo funcionou, nenhum problema. Por quê? Porque o usuário digitou um número que eu esperava que ele digitasse, né? Digitou um número inteiro. Vamos supor que eu executasse de novo a mesma operação. Então, vou executar lá, x é igual a input, e vou pedir para o usuário digitar alguma coisa. Vou digitar ABC. Pronto, digitei uma coisa que não é um número inteiro, digitei um número, né? Isso aqui é do tipo string, e quando eu tentar fazer a conversão, né, vou tentar executar essa operação aqui, ó, int x, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte, value error, ó, erro de valor, digamos assim, e ele dá uma mensagem invalid literal for int, né? Ou seja, tu passou um texto, né, um literal, que não é válido para conversão para inteiro, digamos assim. E aqui ele diz ainda, né, qual é o texto que tu passou, que no caso é ABC, aquilo que eu digitei. Ou seja, ABC é um texto que não pode ser convertido para inteiro, não tem como converter isso aqui num número, e isso aqui gera um erro de valor, um value error, tá? Então isso aqui é um tipo de erro bem comum, vocês vão ver bastante isso aqui nos programas de vocês e a gente vai aprender a tratar disso aqui nessa aula. Um outro erro bem comum é esse type error. Então, por exemplo, né, se eu pegar essa variável aqui, x, que eu sei que é do tipo inteiro, e tentar fazer alguma coisa assim, né, x dividido por 10, tá? O que acontece? Essa operação de divisão aqui, ela é uma operação que precisa ter 2 valores numéricos, né? Ela funciona com inteiros, com float, mas não funciona com strings, né? Isso aqui é uma coisa bem comum, então, né, é um tipo de erro que a gente vai ver frequentemente também, esse type error, e aí ele diz aqui, ó, os operandos não são suportados para divisão, então essa divisão aqui não pode ser executada com operandos do tipo string e int, né? Ou seja, um operando é um string e o outro é um int. O int até pode, mas o string não pode, então ele reclama aqui e gera um type error. E um terceiro tipo de erro muito comum é esse erro aqui, né, que é o name error, que significa que eu estou tentando usar um nome no meu programa que não existe. Por exemplo, né, se eu fizesse alguma coisa assim, uma atribuição, x é igual a y mais 10. Tá? Uma operação aritmética usando 2 variáveis. O que vai acontecer? Ele vai dizer y não está definido. Então, esse nome y
é um nome que o Python não reconhece, ele não tem nenhuma função, nenhuma variável que tenha esse nome, ele não reconhece, portanto ele gera um erro, tá? Aqui, isso aqui é muito comum quando a gente faz coisas, por exemplo, assim, vou dar um print, né? E aí eu digito errado, faço alguma coisa assim, né? Print, por exemplo, né? E boto aqui uma mensagem qualquer. A gente vai ver que o Python diz, né? Isso aqui é um name error, porque o nome print não existe, não está definido. E ele ainda diz o seguinte: tu quis dizer print, né? Então ele faz uma suposição ainda do que tu queria dizer. Ele procura, né, um nome parecido e pergunta se por acaso não era aquele nome que tu estava querendo usar. Ele faz a mesma coisa com nomes de variáveis também. Às vezes a gente consegue resolver esses problemas, né, muito frequentemente lendo essas mensagens adequadamente, tá? Alguns desses problemas aqui a gente vai ver como tratar usando então os comandos aí que a gente vai estudar ao longo do restante dessa aula. Vamos pensar num enunciado aqui, tá? Então, imaginem que a gente pedisse para vocês resolverem esse problema aqui. Então, a gente tem que implementar um programa que recebe dois números inteiros positivos como entrada e imprime eles em ordem crescente. Até aí, tudo bem, né? Só comparar, ver se um é maior, quem é o menor, imprimir eles em ordem. Isso aqui, a princípio, é uma coisa que a gente já consegue fazer. O que tem de novo aqui, né? Ele pede adicionalmente para a gente apresentar uma mensagem de erro caso algum dos números não seja inteiro ou seja negativo, ou seja, eu tenho que receber necessariamente para esse problema dois inteiros positivos. Eu peço explicitamente para o usuário, digite dois inteiros positivos. Se o usuário desrespeitar isso, desobedecer isso, né, a gente tem que tratar desse problema. Até hoje, a gente sempre assumia, né, que o usuário era bem comportado e digitava o que a gente pedia, mas isso não é verdade no mundo real, né? Quando a gente implementa os nossos programas, a gente precisa tratar desses problemas, principalmente problemas de entrada de usuário, que são as coisas mais comuns aí nos programas que a gente faz no começo da carreira de programador. Como é que a gente vai fazer isso? Usando um comando, tá? Um comando específico para isso que chama try except, e a gente vai discutir ele um pouquinho agora nos próximos slides. Bom, o comando try é um comando de bloco, assim como o comando if, tá? E ele tem dois blocos, né? Tem um bloco try e um bloco except. O bloco try é mais ou menos similar ao bloco if, né? Ou seja, ele tem um conjunto de comandos que são executados dentro desse bloco. Quando uma exceção acontece dentro do bloco, ele executa aqueles comandos que estão dentro do bloco except, que seria mais ou menos parecido com else, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia com if else, aí seria mais ou menos isso, né? Eu tenho lá um bloco que eu executo nos casos normais, que é o bloco try, tento executar aquelas operações nos casos normais. Se der alguma exceção, se ele gerar algum desses erros, aquelas mensagens vermelhas lá que a gente vê no console, aí eu vou executar aquilo que está dentro do bloco except. A gente vai ver um exemplo disso aqui funcionando, tá? O que tem de bom nesse comando, né? O comando impede que o programa aborte do nada, né? Que o programa pare de funcionar, e ele permite que a gente crie uma espécie de legibilidade para o código, porque a gente coloca dentro desses blocos geralmente tudo aquilo que tem potencial para gerar erros, problemas, né, durante a execução. Então ele encapsula lá dentro daquele bloco todos aqueles comandos que têm potencial para gerar erro, divisões ou conversões de tipos, coisas desse tipo, né, que a gente acaba usando muito frequentemente nos nossos programas, tá? Como é que é o formato aqui do try except? Então, sendo um pouquinho mais detalhado, né? Tem uma forma mais simples, seria essa aqui, que é a forma mais básica, né? Que são os comandos aí obrigatórios que a gente tem que usar. Então, a gente obrigatoriamente tem que ter um try, obrigatoriamente tem que ter um except, tá? Quando a gente coloca try, a gente coloca só assim, try dois pontos e começa um bloco de comandos, tá? Então, não tem uma condição lógica aqui que nem o if, é só a palavra try e os dois pontos. Esse comando aqui, esse conjunto de comandos identados, são os comandos que vão ser executados normalmente se nada der errado. Então, todos os comandos que estiverem dentro desse bloco vão ser executados como se estivessem, né, em qualquer lugar do código. Se um desses comandos, qualquer um, der um problema e gerar uma exceção, esse bloco interrompe a execução e começa a execução do except. Então ele vai pular daqui para cá, por isso é uma espécie de comando de seleção. Ele seleciona, né, executar então os comandos do bloco except quando uma exceção é levantada nesse primeiro bloco aqui.
Tem um formato completo, na verdade o comando try é bem complexo, tem várias possibilidades, tá? Mas a gente vai explorar algumas delas ao longo dessa aula. Então eu posso usar o comando try da mesma forma que antes, eu posso usar vários comandos except, então eu posso ter quantos comandos except eu quiser. Cada comando except pode tratar um tipo diferente de erro. Então, o cliente viu, tem vários tipos de erros na linguagem e eu posso querer dar mensagens diferentes, por exemplo, para cada tipo de erro. Então, se o usuário digitou um número que não é inteiro, eu quero dar uma mensagem de erro. Se o usuário digitou um número negativo, eu quero dar outra mensagem de erro. Se o usuário digitou um número, alguma coisa que nem número é, eu quero dar outra mensagem de erro. Então, toda vez que o usuário faz uma coisa diferente, eu quero dar uma mensagem de erro diferente. Dá para fazer esse tratamento com vários comandos except, tá? Eu posso colocar opcionalmente aqui essa palavra as, depois do nome do erro, eu posso colocar a palavra as e pegar aqui o valor textual do erro. A gente vai ver uns exemplos disso aqui. E a última coisa é que lá no final eu posso colocar um comando else. A gente vai discutir melhor a semântica do comando else nesse contexto, tá? É um pouquinho diferente da semântica do comando else no if, tá? Basicamente o que significa é que quando eu tento executar esses comandos, se houver uma exceção, eu entro no except. Se não houver nenhuma exceção, eu executar todos os comandos normalmente do try, ele vai entrar no else. Tá? E a gente vai ver como é que isso aqui é usado depois em exemplos. Aqui um exemplo mais concreto, então, tá? Se eu estivesse tentando fazer um programa para imprimir lá o valor de uma variável, tá? E essa variável não tivesse sido definida, como nesse caso aqui, tá? Então eu tento imprimir o nome de uma variável e trato o name error, por exemplo, tá? E aí eu vou dizer, a variável x não foi definida, né? Vou dar essa mensagem para a tela, na tela para o usuário, e o usuário vai saber o que está acontecendo, né? Por exemplo, né? Se isso fosse um problema que o usuário devesse saber. Se fosse um value error, por exemplo, né? Nesse caso aqui não vai dar value error, eu poderia tratar nessa outra mensagem, e aqui eu estou usando, né, essa variável e para imprimir aqui uma mensagem de erro, que a gente vai ver mais detalhadamente como é que a gente faz isso depois, lá com alguns outros exemplos. E, por fim, eu coloco uma última exceção genérica, digamos assim. Então, se não deu name error nem value error, ele vai entrar aqui. Se deu alguma outra exceção, que não é nenhuma dessas duas, ele vai entrar aqui e dizer que alguma coisa deu errado, um problema indefinido, alguma coisa assim. Então, eu posso fazer isso. Eu posso tratar de erros específicos e, no final, eu posso tratar um erro mais genérico, outro erro qualquer, que eu não sei especificar. Dá para fazer isso também, tá? Adiante. Mais sobre o comando else, tá? Então, a gente, quando coloca o comando else, como eu falei, né? Se a gente tentar executar esse código, vocês podem fazer isso aí no idle de vocês, né? Quiserem compilar esse código aqui e ver o que vai acontecer. Quando a gente executa o comando try e nada dá errado, provavelmente nada vai dar errado nesse comando aqui, é só um print, né? Então eu dou um print, ele vai executar esse print, vai imprimir a mensagem olá na tela. Depois ele não dá um except, né? Ele não entra aqui no algo deu errado e ele entra no else. Por quê? Porque nada deu errado. Então, se tudo correr bem, né? Essa instrução for executada com sucesso, essa instrução não vai ser executada e essa vai, tá? Então, essa é a semântica do else. Normalmente, como é que a gente usa isso na prática, né? A gente escreve um programa, a gente coloca tudo aquilo que pode dar erro aqui dentro, né? Todos os tratamentos de erros dentro de except e quando não dá erro, quando nada acontece de errado, eu coloco o meu código, o restante do código normal, né, que vai ser executado depois, aqui embaixo dentro do else, para que esse código seja executado nos casos em que nada falhou, tá? Bom, vamos retomar o enunciado para fazer um exemplo mais prático aí de um programa completo usando try except, tá? Lembrando que nesse programa aqui o principal era, eu precisava tratar dessa entrada do usuário, que deveria ser dois números inteiros positivos, idealmente, mas a gente sabe que o usuário nem sempre digita aquilo que a gente pede, né? Então, eu preciso tratar disso e apresentar as mensagens de erros condizentes, tá? Sugiro até, se vocês quiserem tentar, né, usar os comandos aí, implementar esse problema, deem uma pausa no vídeo aí, façam uma tentativa, tá? E a gente vai continuar mostrando aqui como é que se resolve esse problema na sequência da aula. Bom, vamos lá. Então, para tratar desse problema, tá, em geral, como é que a gente pode fazer? Então, o que esse programa aqui faz inicialmente? Tá? Ele lê uma entrada do usuário, ou seja, pede para o usuário, digite um número inteiro positivo
digite outro número inteiro positivo. São os números, as variáveis A e B aqui. Esses dois comandos tendem a não dar nenhum problema, porque o usuário pode digitar qualquer coisa, o input vai aceitar qualquer coisa. A e B vão ser sempre strings no começo, né? Quando é que os problemas podem começar a acontecer? Quando eu tentar fazer as conversões. Então aqui eu vou tentar converter o A para inteiro e vou tentar converter o B para inteiro. Então esses dois comandos que podem gerar problemas, que eu sei que podem gerar problemas, eu coloco dentro de um bloco try. Como esses dois comandos estão dentro de um bloco try e o tipo de erro que eles podem gerar é esse tipo aqui, value error, a minha expectativa é que se o usuário digitou uma coisa errada, né, algo que não é um número inteiro, pode ser um número em ponto flutuante ou pode ser um texto, né, esse value error vai ser gerado, essa exceção aqui vai ser gerada, e o meu programa vai imprimir essa mensagem, apenas essa. Então vai dizer, print, você digitou um valor não inteiro, certo? Notem que aqui a gente não está pedindo para o usuário digitar valores de novo, etc. A gente vai ver isso mais para frente. A gente não vai ficar repetindo, etc., porque a gente ainda não viu isso. Mas isso também é possível. No futuro a gente pode ver como fazer para o usuário ficar repetindo os números até digitar números corretos. Tá? Aqui a gente só vai aceitar números válidos ou dizer que eles são inválidos. Então, nesse caso, se os números forem inválidos, eu imprimo essa mensagem, acabou o meu programa. Não tem mais nada para fazer. Se não, ou seja, se tudo deu certo aqui dentro, eu entro no bloco else do try. E aí, quando eu entrar nesse bloco else do try, aqui dentro eu coloco a lógica do meu programa. Notem que aqui a lógica do programa é uma lógica normal, né? Eu verifico se o A é maior que o B, se o A for maior que o B, então a ordem crescente é essa aqui, BA. Se não, se o B for maior que o A, a ordem crescente é AB, e se não, A e B são iguais. Então, ou A é maior que B, ou B é maior que A, ou então eles são iguais. Então, eu tenho 3 mensagens possíveis aqui nesse programa. Isso aí é lógica do programa, não tem nada a ver com tratamento de erros. Aquilo que é tratamento de erros, eu fiz tudo aqui em cima. Então, isso aí organiza, separa um pouco a lógica de tratamento de erros da lógica do programa em si, tá? Um outro detalhe é que a gente ainda não verificou se esses números são positivos. Isso é uma outra coisa, a gente vai fazer isso aí na sequência da aula, tá? Essa primeira versão aqui do código, ela só resolve o problema da conversão, o problema de lidar com esses números e saber se eles são inteiros ou não. Mas eles ainda podem ser inteiros negativos, e inteiros negativos também são considerados inválidos, e a gente vai discutir como lidar com isso daqui a pouquinho. Bom, a gente vai ver a partir de agora 2 outros comandos bastante úteis que são usados em conjunto aí com try except para lidar com exceções em algumas situações onde, por exemplo, né, uma exceção não é automaticamente gerada, como no caso da conversão de inteiros, tá? Então, o primeiro comando que a gente vai discutir aqui é o comando raise. Tá? Esse comando vem da palavra em inglês, né? Raise significa levantar ou erguer, alguma coisa assim. É mais ou menos, acho que uma analogia àquela ideia de levantar uma bandeira, por exemplo. Né? A gente tem lá, por exemplo, em alguns jogos, tem um juiz que levanta uma bandeira para indicar que alguma coisa excepcional aconteceu, a bola caiu fora da quadra, alguém queimou a largada, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos essa ideia, né? A gente tem lá dentro de um programa uma situação que se manifesta em algum momento e aí a gente levanta essa exceção para indicar que alguma coisa está errada, tá? Então, é um indicativo claro de que tem um problema dentro de um programa. Como é que a gente usa esse comando? Então, a gente usa a palavra raise, como está aqui. Então, a gente escreve a palavra raise, a gente vê que é uma palavra reservada, ela é laranja, assim como if, else, try, except, etc. Então, a gente coloca a palavra raise e o nome da exceção que a gente quer gerar. E a gente pode gerar exceções de qualquer tipo, daquelas exceções padrão disponíveis na linguagem, pode gerar uma exceção genérica, como esse exemplo aqui. Exception é uma exceção genérica, e aí a gente pode escolher qual tipo de exceção a gente quer gerar. Além de escolher o tipo, a gente pode passar aqui entre parênteses uma mensagem específica, customizada para aquela exceção. Então a gente pode dizer assim, aconteceu uma exceção, e aí, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, eu detectei aqui que o x é negativo, né, esse x aqui igual a -1, detectei que ele é negativo e eu posso gerar essa exceção a qualquer momento da execução de um programa. Dá para testar isso aqui, por exemplo, né, vou testar aqui direto no idle, então posso dar um raise, ó, fica laranja, eu digo lá qual é a exceção, por exemplo, exception, e aí aqui entre parênteses eu passo uma mensagem, tá? Uma mensagem. O que isso aqui faz? Se eu executar esse comando, tá? Eu dou um enter, e aí o que vai aparecer é isso aqui, ó. Aconteceu nessa linha uma exceção vermelha,
E aí, aqui apareceu o tipo da exceção e a mensagem que eu defini. Notem, claro, que isso aqui acontece porque está fora de um bloco try except, tá? Se a gente fizer isso dentro de um bloco try except, o que ele vai fazer é pular para dentro do except. Então, se eu gerar uma exceção dentro de um bloco try, ele vai saltar diretamente para o except. Eu posso forçar o programa a gerar uma exceção dessa forma. Vamos ver isso aqui na prática. Então, por exemplo, né, editando aquele nosso problema anterior, eu posso fazer o seguinte. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha antes. Então, eu tenho lá 2 inputs do usuário, eu digo para o usuário, olha, eu quero números inteiros positivos, tá? Se o usuário entrar um número, inserir um número que não é inteiro, por exemplo, um float ou um texto, essas linhas aqui dentro do try vão gerar exceções. Exceções de que tipo? Value error, e ele vai entrar aqui, né? Você digitou um valor não inteiro, que é a exceção que a gente já tinha. Aí depois eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um teste adicional e testar o seguinte, eu vou testar se o A é menor do que zero ou se o B é menor do que zero. Em qualquer um dos casos que forem verdadeiros, se isso aqui for verdadeiro ou se isso aqui for verdadeiro, ele vai entrar nesse if. Se ele entrar nesse if, ele vai gerar essa exceção aqui. Ele vai dar um raise e vai gerar essa exceção e vai passar essa mensagem. Você digitou um valor negativo. E aqui vem, né, a forma de tratar disso aqui. Então, eu posso lidar com esse problema com um except adicional. Eu coloco lá o nome da exceção. Então, ó, eu levantei um exception aqui. Então, eu tenho que colocar o mesmo nome da exceção aqui, porque quando eu der um raise exception, ele vai ativar esse except e não esse. Tá? Então, como esse exception aqui é diferente de value error, ele gera o exception. O exception faz com que o programa entre nessa linha. E aí, como eu botei aqui uma variável, né? Botei essa variável e para receber a mensagem correspondente àquela exceção, essa mensagem aqui vai ser copiada para cá, tá? Então, se vocês executarem esse código aqui, digitarem aí no idle, né, e executarem esse código, vocês vão ver que a mensagem que vai ser impressa na tela aqui é essa aqui. Você digitou um valor negativo. Então, eu consigo tratar agora 2 tipos de problema dentro do mesmo bloco try. Notem que toda a lógica que envolve tratamento de erros está aqui. Então, tudo que tem de erro possível nesse programa, né, que ou vai ser a entrada do usuário inválida por digitar um número que não é inteiro, ou vai ser a entrada do usuário inválida por digitar um número que não é positivo, eu vou tratar aqui dentro desse bloco. E aí tá, se tudo der certo e nenhuma exceção for gerada, eu não entrar nesses blocos except, eu vou entrar no else. No else eu tenho a lógica normal do meu programa. Então essa lógica aqui é a lógica do programa sem exceções, tá? Adiante, o segundo comando que a gente vai aprender aqui é o comando assert. Ele é parecido com o raise, tá? Ele tem a ideia parecida com o do raise, mas ele faz isso de uma forma que me parece um pouco mais organizada. Então vocês definam aí, decidam, né, o que vocês acham melhor, o que parece mais apropriado para vocês, tá? Como é que funciona o assert? De novo, tem aqui, né, uma palavra reservada, assert, fica laranja. Eu coloco aqui do lado do assert uma condição que eu quero garantir. Assert, né, significa garantir ou assegurar, né? Basicamente, eu quero garantir que esta condição aqui é verdadeira. Se ela não for verdadeira, eu vou gerar uma exceção. De que tipo é essa exceção? É uma exceção do tipo assertion error. Então, também é uma exceção forçada. O programa gera uma exceção forçada e essa exceção é do tipo assertion error sempre. Eu posso, de novo, aqui passar uma mensagem para dizer, para especificar qual é a mensagem que eu quero naquele tipo de exceção. Um exemplo similar aqui, então, né? Por exemplo, eu posso definir uma variável x com -1 e dizer assim, olha, eu quero garantir que x é maior ou igual a zero. Se isso for verdade, o programa continua executando e nada acontece. Se isso não for verdade, ou seja, se for falso esse assertion aqui, né, ele vai emitir esta mensagem aqui, vai emitir um assertion error com esta mensagem aqui, tá? Com esse texto associado. Então, eu posso fazer mais ou menos a mesma coisa que eu estava fazendo antes com assert também. Bom, aqui temos a mesma implementação de antes, mas agora usando então o comando assert ao invés de raise, tá? Como é que ela funciona? Então tem a mesma coisa, começa com 2 inputs, eu peço para o usuário, né, digite números inteiros e positivos,
e aí o usuário vai digitar o que ele quiser. Quando eu tentar fazer a conversão, vai dar o mesmo value error, né? Possivelmente vai dar o mesmo value error de antes. Então, a primeira coisa que eu trato é se o usuário digitou um número que é inteiro. Depois que eu sei que o usuário digitou números inteiros, ele vai passar por essas duas linhas. A próxima coisa que eu vou tentar descobrir é se o usuário digitou valores que são positivos. E aí aqui eu escrevo, né? Acerte, ou digamos assim, garanta que A é maior ou igual a zero e também, ao mesmo tempo, B é maior ou igual a zero. Então, os dois têm que ser verdade para que eu possa seguir adiante. Então, eu vou tentar garantir que isso aqui é verdade. Se for verdade, o programa segue adiante e vai para o else aqui, né, e executa a lógica do programa normal. Se isso aqui for falso, ele vai gerar um assertion error e vai entrar aqui nesse trecho de código. Se ele gerar um assertion error, ele vai usar a mensagem E, que é essa mensagem que eu passei aqui, para mostrar na tela para o usuário. Percebam que aqui a lógica é ao contrário do que a gente usou lá no raise, né? Porque lá a gente fez um if para entrar naquele if se fosse verdadeiro. Então a gente fez um if ao contrário desse assert aqui, né? A gente fez um if onde caso o A fosse negativo ou o B fosse negativo, ele entrava no if e gerava uma exceção com raise. Aqui a lógica está invertida, né? Porque aqui eu quero garantir que se isso for verdade, eu continuo normalmente. Se for falso, eu quero gerar um assert um error. Então, se liguem nisso aí porque a lógica se inverte do assert para o raise. Vocês podem usar o que vocês acharem melhor, tá? O assert aqui no caso economiza uma linha, né? Ele serve especificamente para isso. A gente não precisa fazer um if, a gente só usa o assert, coloca a expressão lógica nele mesmo. Então diminui a quantidade de linhas de código, porém a gente vai gerar sempre uma exceção do tipo assert um error. Então eu não posso escolher o tipo de exceção que eu vou gerar aqui, tá? Então tem aí talvez prós e contras dependendo da implementação, dependendo do que vocês quiserem fazer, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Falamos um pouco aí sobre tratamento de exceções em Python com try except, vimos dois comandos, assert e raise, que servem para lidar com problemas, principalmente problemas de entrada de usuário nos programas que a gente faz ao longo do curso, tá? Falamos aí na próxima aula.